Olá, boa noite. Estamos aqui começando a nossa aulinha de domingo. Hoje a gente vai falar sobre o Templo de Afrodite. Esse é um dos métodos que a gente utiliza para analisar relacionamento, porque a gente pode utilizar outros métodos também. Dá para ver relacionamento numa mandala, né, na casa 7 e fazer perguntas em outras casas também, desde que o relacionamento seja uma coisa estável, uma coisa fixa, dá para ver numa ferradura, dá para ver em joguinhos mais pontuais e também dá para ver o tempo. Por que que ele é um dos mais utilizados? Porque o tempo você pode analisar paquera, crush, ficante, que eu acho que é tudo a mesma coisa, namoro, casamento, ex, né? Pretendentes. Então dá para você. E hoje em dia a sociedade conduz para. É difícil, né? Um início de relacionamento já. Você quer namorar comigo? As coisas não são tão claras assim hoje em dia. As pessoas ficam e depois vão vendo se vai dar certo, enfim. Então, é por isso um dos motivos, né, é do templo ser muito utilizado ele aborda muita coisa, tá? Ok. Ah, vocês já utilizaram templo? Você já fez uma aula de templo, né, Sheila? Tá. Então, o Mas não templo uso, não. não Até usa. agora não usei. Você sabe que o templo você o utiliza para relacionamentos amorosos, mas às vezes a estrutura dá até para ver qualquer tipo de relacionamento, tá? Lembrando que a gente pode utilizar o templo para qualquer tipo de relacionamento mesmo, pode ser hétero, pode ser gay, você só precisa estruturar onde é que está o seu consulente, onde é que está o parceiro dele, tá? De resto, tá tranquilinho. Ó, então vamos lá. Essa é a estrutura do jogo. São 7 casas, né? Cada quadradinho desse, cada carta que você coloca na mesa é uma casa de jogo. Então, são 7 casas de jogo que a gente vai dar uma olhada aqui. A primeira, a segunda e a terceira casa, elas estão relacionadas ao parceiro, tá? Isso e o consulente está aqui, na 4, na 5 e na 6. Consulente é aquela pessoa que veio fazer a consulta, presencial ou online. Então, seu consulente, seja ele homem ou mulher, está aqui na segunda coluna, e o parceiro ou parceira dessa pessoa está aqui na primeira coluna. E o futuro, a tendência da relação está no meio, tá bem? Então, a gente pode ler esse jogo, interpretar esse jogo, tanto na forma horizontal, primeiro decifrar todinho o parceiro, o que que ele pensa, qual que é o sentimento dele, e a parte sexual, e depois ver o que o outro pensa, o que que o outro sente, e a parte sexual, para depois ver a tendência da relação. Ou você pode fazer também uma leitura horizontal, no sentido de não de ver quem é que ama mais, quem é que, né? Não é para comparar, mas é para fazer uma equivalência ali das duas coisas, sabe? Por exemplo, ver como que um está pensando e como é que o outro está pensando, para ver, para nivelar, tentar entender as situações. É muito importante que a gente, enquanto tarólogo, a gente escute a história da pessoa, né? Que vem fazer a consulta. Mas isso não significa que você vai se apegar a essa história para a leitura. Às vezes, a pessoa, você pensa, você percebe, ou a pessoa diz que não está batendo com a história. Aí você esquece a história e você fixa aqui no seu jogo, tá? Se você tiver que escolher entre é, o que que eu vou acreditar, no que o outro está dizendo ou no jogo, sempre no jogo, tá bom? Então aqui, na casa do parceiro, a casa 1,
ela vai mostrar o mental do parceiro. O que que a gente vai conseguir analisar daqui? O que que essa pessoa pensa do outro, como essa pessoa, se sente, né, com a presença do outro, se ele quer uma coisa mais avançada, se ele está interessado, se ele não está interessado, é o interesse aqui na casa um, tá? Se ele me ama, eu vou ver na casa 2. Se ele está realmente afim de mim, né? Eu vou ver na casa um. Agora, se ele me ama, se ele gosta de mim, o sentimento é na casa 2, tá? E a parte sexual, mesmo que essas pessoas não tenham transado ainda, é para a gente ver como é que tá, se tem libido, se tem química, se tem atração, é um plus aí para a gente analisar. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas não, só estou paquerando, né? Como é que eu vou ver o sexual? Vai ver se o outro tem tesão por você, né? Vai ver se, às vezes você acha lindo, mas até para analisar a sua sexualidade em relação a ele também é interessante, tá? Aí, visto tudo isso, o mental do parceiro, o sentimental do parceiro e o sexual do parceiro, a gente parte para o consulente. Também vamos ver como essa pessoa se comporta, o que que ele pensa dessa relação, o que ele sente nessa relação e se tem atração nessa relação. Esse futuro da relação, eu até coloquei futuro, porque se você olha em livros, né, e na internet, você vai achar futuro. Mas eu gosto de olhar como tendência, porque quando a gente fala futuro da relação, dá a impressão que você está fazendo uma profecia aqui. E não é, né? A gente está, o tarô, ele vê o hoje, o agora. As coisas mudam e o que a gente vê aqui não é uma sentença. Então, às vezes a pessoa não quer hoje, mas daqui um mês, daqui 2 meses, pode ser que ela mude de ideia, dependendo do arcano que ela tiver, né? Ok? Aí eu separei alguns exemplozinhos aqui para a gente e vocês podem fazer perguntas aí no decorrer da aula, tá? Ou até mesmo depois, que às vezes vem a dúvida vem, pelo menos para mim, é na hora que eu vou fazer, né? Na hora que o outro está explicando, tá oba-oba, mas na hora de fazer o exercício, na hora da prática, é que vem as dúvidas mesmo. Então vamos lá, eu peguei um exemplozinho aqui. Eu coloquei o nome, é fictício, tá, gente? Cliente Ana quer saber sobre o seu colega de trabalho, se ele está interessado nela. Veja, a gente começou com uma coisa mais light. Uma coisa que é importante falar, que aqui vai ter exemplo com arcanos maiores e vai ter exemplo com arcanos maiores e menores. Você pode usar só maiores para esse jogo, você pode usar maiores e menores né, combinadas, e há quem jogue embaralhando tudo num maço só, né? E abrindo a jogada. Eu gosto de tirar assim, só com maiores ou maiores e menores combinadas na mesma casa. Não, às vezes, um menor ali, só um menor, para mim, fica difícil de pegar o recado todo, tá bem? Então, vamos lá. Essa cliente, ela quer saber sobre o seu colega de trabalho. Então, pelo visto, é uma pessoa que não ficou, não beijou, não transou. Alguém chamou a atenção, despertou o interesse, ela quer saber se isso dá pé, né? Então, a Ana, ela vai estar aqui, porque ela é a minha consulente, tá? Então, ela vai estar aqui nessa segunda fileira. E o colega de trabalho dela está aqui na primeira. Então, a gente vai ver o que ele pensa dessa relação, da Ana, né? Olha, com o arcano da força, no mínimo, eu quero dar uma dica aqui para vocês. O que a força é? É um arcano com bastante libido, é um arcano charmoso, que seduz, que tem controle, que tem o domínio, que controla os seus instintos, não é? Mas se eu só chegar e despejar isso
para minha consulente, pode ser que ela não consiga visualizar a coisa. Então, o que a gente faz enquanto tarólogo é pega o significado do arcano e dá uma costurada, uma alinhavada, contextualiza para que ela possa entender, cria uma historinha, né? Então, como que a gente contaria para a Ana que o amigo dela está com um mental de força, tá? Tem libido, tem charme. Então, olha, Ana, provavelmente ele te dá bastante atenção, né? Ele gosta de jogar charme para você. Então, tá naquele jogo do flerte. Se aqui tivesse um eremita, por exemplo, eu poderia falar isso para ela? Não, porque o eremita ele é mais fechado, ele é mais cauteloso, ele é muito na dele. Então, aqui a força no mental do parceiro da Ana já me dá uma ideia de que ela pode, pelo menos, começar a, sabe? Bom, ele está dando mole para ela, né? E isso porque a gente não chegou lá embaixo ainda, mas que ele está dando mole para ela já aqui em cima é fato, tá? O sentimento dele, mas ele me ama, ele está apaixonado. Olha, a lua é o arcano dos apaixonados, mas aqui eu acredito que ele também tem fases. A lua não tem fases. Então eu não acredito que ele esteja o tempo todo pensando na Ana, o tempo todo interessado. Sabe aqueles momentos de baixa, né? Que você tem um relacionamento, ou está terminando um relacionamento, ou está iniciando um relacionamento. Quando tem uma baixa, você tem uma pessoa B, de repente, e aí você vai para. Não estou dizendo que ela é uma pessoa B, mas pode ser também, porque tem diabo aqui, né? Então, a Lua, ela fala que ele oscila, que ele tem medo de se entregar, tá? Então, ele sonha em algo com ela? Sonha. Está lá, nas nuvens, pensando, aluado, mas não é uma coisa concreta, tá bom? Ela pode esperar romance disso, desde que seja um romance tipo Os 50 Tons de Cinza, ok, né? Porque o diabinho vem logo abaixo. Na minha época, esse 50 tons de cinza é recente. Na minha época, era, como é que é? Era, eu não vou me lembrar como que é o nome daquele filme? 21 dias de amor, de paixão, como é que era? 9,5 semanas de amor. Exatamente, 9,5 semanas de amor. Esse era o filme da minha época, né? E aí você vê bem que a idade está bem avançada mesmo, que até a memória já se perdeu no meio disso tudo, ok? A Maria Fernanda conseguiu entrar. Ótimo. Está conseguindo ouvir, Maria Fernanda? Ela conseguiu entrar. Espero que ela consiga ouvir. Então vamos lá. Aí, e a sexualidade? Ele tem tesão pela Ana, gente? Tem, porque está de diabo. Tá? Então a Ana não está louca de ter percebido um certo interesse por ele. Porque às vezes a gente pega umas consulentes que a gente fala, amiga, ó, você está viajando na batatinha, não tem nada, o cara não está querendo nada com você. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, ainda que enfim consegui entrar, então. Que bom, Tudo bom? tudo jóia. Aqui a gente está vendo um exemplo de templo, tá? Não tem problema que você chegou na metadinha, depois você assiste o começo, mas eu vou te orientando aqui, tá bom? Tá. Aqui, ó, as 3 primeiras casas são as casas do parceiro da pessoa. Essa outra fileira aqui é a fileira da sua consulente, da pessoa que vem abrir tarô, ou até mesmo você. Se você quiser ver, por exemplo, você e um paquera, você vai ver ele aqui e você aqui, tá bom? E aqui é o futuro da relação, tá? Ó, vou te mostrar como é que é, tá vendo? O mental, o sentimental e o sexual do Eu não parceiro. estou enxergando, tu está mostrando alguma coisa, Flávio?
Ah, você não está enxergando? Estou Ah, fazendo uma ginástica aqui para te mostrar. Tu não depois você estou vendo nada. assiste. Tá ótimo. Mas seria interessante você enxergar para você visualizar as cartas. Você consegue? Eu não sei, eu sou zero à esquerda em computador e tudo mais, eu não sei, não entendo nada. Entendi. Tá. Então não mexe muito não. Fica quieta aí, porque senão você sai e não consegue voltar. Então nós temos aqui o parceiro da Ana, que joga charme para ela, né? Aqui a força fala de alguém que, de repente, estaria disposto a ter alguma coisa com ela, né? Porque a força é a luta, é alguém que se empenha. O sentimento é que de Lua mostra que ele tem medo de se apegar sentimentalmente, né? A Lua fala dos medos, das emoções. Sexualmente falando, está de diabo, então ele tem bastante atração por ela. E a Ana, como é que tá o mental da Ana? Olha lá. Por aqui a gente já vê ela que veio pedir a consulta, no caso, hipoteticamente, mas ela está de papisa. Papisa não se move. Se ela precisar puxar uma conversa com ele, ela vai puxar uma conversa? Não vai. Porque a papisa não fala, ela só observa. Ela tanto observa que reparou um movimento diferente da parte dele e já veio fazer a consulta, né? Então, a papisa mostra ela fechada, analítica, né? Não tem emoção, não tem. Ai, vamos na festa de papisa? Você imagina, tipo, a pessoa não está muito entusiasmada, não é uma carta de entusiasmo, é uma carta de frieza, de recolhimento e de observação. Então, ela está bem analisando os passos do coleguinha. Como é que está o sentimento dela? Está de justiça, né? Ok, justiça, ninguém vai namorar no fórum, né? Então, a gente vê que justiça mostra ela com um distanciamento afetivo bem grande dele. Não tem um afeto, não é alguém que ela se imagina com ele, porque a justiça não só sente, ela também, ela analisa com a papisa e a justiça também racionaliza. Então, ela não se percebe com esse rapaz, tá? E o louco no sexual mostra que, puxa vida, eu nunca nem imaginei esse cara, né? Fui pega de surpresa, apareceu. O louco, gente, em algumas situações, você pode olhar a sexualidade do louco como um aventureiro, um doidivanas ou alguém puro, ingênuo, tá? Aqui, junto com a papisa no mental, eu vejo ela mais no lado da pureza aqui, né? Do que da aventura. E qual a tendência dessa relação? Como que eu vou falar para ela, né? O que pode virar aí? Olha, o julgamento é uma carta que fala de novidade. Ela foi pega de surpresa. Então, é uma novidade e com um monte de gente ali embaixo, escutando essa novidade. Como ela analisa demais os fatos, eles trabalham juntos, eu acredito que até por medo, por receio de virar um escândalo no trabalho, como ela é muito recolhida, isso tem uma certa dificuldade de ir para frente. Ela pode até começar a passar a enxergar o colega com outros olhos, mas neste momento o julgamento, apesar de falar de um novo início, de um recomeço, eu acredito que outros pretendentes chamem mais a atenção. Ele está bem saidinho para o lado dela. Ela está muito fechada, muito receosa. Então, talvez até porque ela tenha um relacionamento, que a gente não sabe, lembra que é uma coisa hipotética? Então, pode ser que ela tenha um relacionamento e viu que o colega de trabalho estava dando um mole para ela e ela quis vir ver, né? Então, esse julgamento aqui mostra uma dificuldade disso se realizar
no momento, tá? Tudo bem até aqui? A pena que eu não enxergo, né, o Flávio? Você está no computador? Não, eu estou no celular. Computador eu não consegui fazer. Como que você poderia enxergar? Clica aí em grade, tenta subir, tenta descer e vai tentando aí. A gente só aprende fuçando. Mas daí eu vou sair daqui a pouco aí da aula. Não, se sair, você entra de novo, o link é o mesmo. Tudo bem? Então, assim, o rapaz está bastante interessado e ela fechada. Olha, se a gente parar para analisar as cores dos arcanos, ele está de amarelo, está caliente, tem calor. Ela está mais fria mesmo. Tá vendo? Agora eu entrei. Tem também um Conseguiu? negócio engraçado, esse lado, ele é a força, ela é fria pra caramba. Ele é subjetivo, ela é objetiva com a justiça. Ele tá no maior tesão e ela tá, oiê! É uma coisa, não É quase como se conjumina. fosse inverso. Eu acho que até eu admiro o oposto, mas é uma coisa que para a prática talvez não cale. Exatamente essa pegada, viu, Sheila? Exatamente essa pegada. É uma boa sacada aí da. E é isso que a gente tem que falar para o consulente, porque não adianta eu só falar, ele é observador, ele está frio. A gente tem que contextualizar, e são essas coisas que a gente faz na hora da leitura, tá? Agora vamos ver. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Isso aconteceu. Tudo bem. Tá. Agora, aqui, ó, Jaqueline, 45 anos, 2 filhos. Aqui era uma cliente real mesmo, por isso que tem todas essas informações. Casada há 22 anos com o Rodrigo, de 46. Na verdade, ela me perguntou, mas essa é uma tiragem que você não precisa fazer pergunta. Você vai achar o que ela perguntou aqui no meio, mas não é uma. Você não precisa fazer uma pergunta. Vou abrir um tempo, vou analisar a relação, porque já tem as casas específicas, o que pensa, o que sente, o sexual, tá? Então vamos lá. Jaqueline, ela quer analisar a relação porque ela está meio querendo separar e quer saber se é um bom momento para se separar. Então vamos lá. A Jaqueline está aqui. Primeiro identifica o seu consulente. Ela está aqui na segunda fileira. O marido está aqui e aqui é a tendência da relação. Coitado do marido. Pois é. O marido, ele está de mental de imperador. O que uma pessoa com a mente de imperador faz? Como que ele se comporta? Ele provê o sustento, ele provê a segurança, ele é prático, ele é objetivo, ele não é pelo menos aqui, né, no mental, não é uma pessoa muito romântica. Como que essa pessoa ama? Como que o imperador ama? Resolvendo a sua vida, resolvendo o seu pepino. Ele não vai te amar recitando um poema. Ele não vai te amar fazendo um jantar à luz de velas para você. Tá? Isso quem vai fazer é o mago. Só que o mago já não vai te dar a segurança que o imperador te dá. Percebe? Então, ele se preocupa, né, em ser o chefe da casa, o chefe no sentido de eu preciso manter isso aqui, tá? Olha lá, ela não trabalha, né? E diga-se de passagem, ela não trabalha há 22 anos. Então, mais de 20 anos, ele está ali como imperador, então ele já assumiu esse papel definitivamente na vida dele, né? Como que quem tem que manter essa bagaça aqui sou eu, né?
Ok. Uma pessoa que vive para trabalho, vive para buscar dinheiro, não tem muito tempo para o romance, para mensaginhas amorosas, para aquela coisa, sabe? Às vezes a pessoa até se desdobra quando está muito apaixonada, mas depois de 22 anos de casado, pode não ser muito recorrente, sabe? Mandar uma mensagenzinha, ficar instigando a mulher no meio da tarde. Pode ser que sim, mas, né? Ele está focado em manter o sustento. Como que ele ama, né, qual que é o sentimento dele. Tá de sol, ele se sente muito bem ao lado dela, gosta, né. Porém, o sol, ele pode ser um pouquinho egoísta, não é. E o imperador, ele é egoísta mesmo. Tem a minha avó dizia uma frase, né: "Quem paga manda". Então é aquela coisa, né, eu te amo e nós vamos viajar, mas nós vamos viajar para onde eu quero, entende? Então eu acho que ela deve estar um pouco sacuda disso aí também. E ele, como é que está o sexual dele? Está de imperatriz, ativo, né, tem boa disposição para o sexo, procura ela quando tem vontade, porque a imperatriz ela se move, ela toma iniciativa, não é? E imperador com imperatriz, se essa mulher me perguntasse se o marido trai, eu ia ter bastante cautela para responder e ia falar para ela ligar as anteninhas, porque o imperador, ele pode sim ter a tendência, né, de pular uma cerquinha, não é? Não que todo imperador vá trair, mas é que com a imperatriz ali na ele está muito alegrinho para que e a parceira, a mulher dele, está de papa, ou seja, está dormindo de calça jeans, com o zíper fechado e meia Kendall por baixo. Então, minha filha, alguém está sorrindo, né? Tem um Braulio feliz aí, e eu não sei com quem, não é? Ok? Então, ok. Vamos ver a Jaqueline. Não é Jaqueline, é Jaqueline. A Jaqueline. A mente dela está de morte. O mental de morte já mostra que ela está agressiva, violenta, ela quer mudança, ela quer um corte, ela quer mudar a situação dela, né? A morte, ela, ela pode ser agressiva, não no sentido de ir lá e dar um soco na cara dele, mas é aquela coisa, a pessoa fala, se deixa no vácuo, dá um perdido, finge que não ouve, vai ficando fria também, dá umas patadas de vez em quando, né? Situa a pessoa vai lá, se esforça, conta uma piada para você e você desdenha da piada, né? Então a morte está mais nesse sentido. A morte também fica muito crítica, muito cri-cri, a pessoa tropeça e ela já fica reforçando a sua vontade de mudança. Ó, tá vendo? É por isso que eu quero separar. Você vive tropeçando, tá? É alguma coisa assim. O sentimento dela tá legal? Tá apaixonada? Eu acho que não. Papisa. A papisa, ela pode ser fiel, mas Mas não. mas Então, aqui junto com a morte e com a sexualidade de papa, a gente vê que ela está ali para cumprir um papel. Então, ela realmente está batendo o ponto de esposa, né? Porque ela não trabalha, depende do marido, né? E provavelmente, não que ela perceba, mas ela não depende só financeiramente. O emocional dela também tem a dependência emocional. E às vezes, eu acredito que seja isso que ela queira dar uma mudada, porque o emocional também está muito vinculado, diga-se de passagem, ao futuro ali da relação, né? Que já denota uma dependência afetiva, uma dependência financeira, alguém que vive muito do passado, que não esquece as coisas. Ó, o sentimento dela está aqui,
de papisa, ressentida. Eu estou para dizer para você que esse camarada, em algum momento da vida desses 22 anos, pulou a cerca e eu acredito que isso congelou esta mulher, que ficou ali cauterizada na sua emoção. Não pôde se mover na época, né? Ou porque o filho era pequeno, ou porque não tinha condições, não tinha voz ativa, o que é uma pena, uma judiação, mas congelou, cauterizou o coração da mulher ali, tá? Porque ela está ali, congelada. Ô, Flávia, posso perguntar uma coisa? Ah, se tiver. Desculpa a ignorância, mas eu estou recém-iniciando, não entendo nada, né? Eu quero saber onde é que está a mulher dele aqui. Onde A, é que a estaria? consulente está aqui na fileira, que Ah, é tá, a Jaqueline, ela que veio tá, fazer a consulta. Ela tá, está aqui. O tá, parceiro está aqui. tá, Aqui, tudo que a gente olhou é do marido. Ela tá, está aqui. Então, aqui tá, está, ó, tá vendo o cursor? tô, Aqui é o que ela pensa, tá de morte. Então, ela tá, pensa em transformação. tá, Aqui é o que ela sente. Depois tem o esqueminha que eu vou te passar. tá, Aqui é o que ela sente. De papisa, a papisa remói. A papisa, sabe? Ela é fiel, mas ela não está feliz. E outra, a papisa, ela não é muito de tomar atitude, então ela sofre um pouco calada, não rebate. E o sexo de papa fala que ela poderia até ter um sexo. Eu acredito que de vez em quando ela até transa com ele, mas é aquela coisa, arroz, feijão, papai e mamãe, né? É o dia que ela não pode dizer que ela não está com uma dor de cabeça, né? Agora, qual é a tendência, o futuro dessa relação? Pendurado. E aqui vem a resposta para a pergunta dela: devo separar do meu marido? Pendurado. Como, o que eu falaria, né? Eu falei: olha, Jaqueline, por mais que você esteja num momento de corte, que você deseja muito, que você quer, eu não vejo isso acontecendo, porque o pendurado, ele não avança, ele está estagnado. Então, o que que vai acontecer? Ela vai continuar casada, continuar se sacrificando, porque o pendurado é a carta do sacrifício, vai continuar reclamando desse relacionamento, que ele é isso, que ele é aquilo, que a vida dela é isso, que a vida dela é aquilo, mas não se move. Então, não é nenhuma questão de devo me separar. Se eu fosse responder essa pergunta, eu iria dizer deve, porque você não está feliz. Deve, porque você quer retomar a sua vida. Porém, você vai conseguir isso neste momento? Não. E não é que ela nunca vai conseguir se desvencilhar desse camarada. Neste momento, ela não consegue. Então, aí, é por isso que é uma consulta, ela vai além do que as cartas dizem, né? Então, vendo a dificuldade da realidade da cliente, vendo que ela está sofrendo com isso e vendo que neste momento ela quer, mas não consegue, aí vem o contato, a empatia de falar para essa cliente: olha, querido, você pode começar a se preparar para um dia você conseguir se desvencilhar. De repente, estudar o mercado de trabalho, voltar a estudar, começar a mover alguma coisa, né? Você tem condições de se sustentar, porque depois que você se separa, você não dá para contar com o outro, porque ele pode ou não te ajudar, e geralmente é não, não é? Por mais que o juiz determine, os homens conseguem fazer muito malabarismo ali para passar a mulherada para trás, né? Então, seria mais nesse sentido, de acolhimento. Eu entendo o seu momento, eu entendo que você não quer mais, que você está completamente ressentida, mas está inativa, sem ação. Tá? Entenderam que ela me perguntou e eu abri o tempo. Devo me separar? Olha, eu acredito que até deve, mas se você quiser, por conta do que ela pensa, do que ela sente, mas ela não consegue agora. Ficou claro?
Flávia, Flávia Diga. tá me ouvindo? Viu? No caso, essa carta do meio ali, futuro, você considera quanto tempo? Olha, o templo, ele é um jogo rápido, tá? Eu coloco de 15, no máximo 30 dias, Hum, tá. tá? Isso vai de profissional para profissional. Você pode procurar na internet, tem gente que vai falar 3 meses. Eu acho muito tempo, 3 meses. As coisas mudam muito rápido. Hoje, um casal que não está conseguindo olhar um para a cara do outro, amanhã estão partindo para a lua de mel. De dia a gente briga, de noite a gente se ama. Por isso eu acho muito tempo para ficar estagnado numa análise só, né? De 15 a 20 dias. Podendo, né, se estender. Aí, quando a cliente sente necessidade de voltar para ver se alguma coisa mudou, ou se de repente acontece algo muito relevante, né, diferente do que a gente olhou, aí dá para abrir de novo antes. Esse tempo é mais para você ver quando você vai abrir um próximo jogo também, tá? Não é só para ver a validade dos arcanos. A necessidade de um próximo jogo é no mínimo uns 15 dias, no mínimo uns 15 dias, tá bom? Sim. Porque se eu deixar, gente, tarô é um jogo, e como qualquer jogo, ele vicia, de verdade. Tem cliente que acaba de fazer a consulta comigo, vai para o site, faz com outro, ou para ver se bate, ou até alguém dizer o que ela está querendo ouvir. Tá? Então, para não propagar o vício e a dependência do cliente comigo, aí a gente limita com o tempo de jogo. Então, eu posso abrir uma mandala para essa cliente, uma carta do dia, uma análise mensal. Outro templo, só se acontecer alguma coisa bastante relevante que eu interfira nesses 15 dias, tá? Ou o cara morreu, ou ela descobriu uma amante, ou ele tocou de casa, percebe? Tem que ser um incêndio mesmo. Tudo bem? Tudo bem. E se ao invés do pendurado tivesse o carro? Aí, olha só, o carro fala de mudança, mudança física, inclusive. Devo me separar do meu marido? Eu ia achar essa resposta onde? Aqui, né? No futuro, ela ia se separar, né? Com o mais rápido possível. Se tivesse, vamos ver aqui, é que a papisa está ali, mas se tivesse a papisa no pendurado, também não se mexe. Se tivesse o eremita, olha, não toma nenhuma atitude neste momento, é hora de você olhar com um olhar mais apurado, se recolha. Ao invés de se separar, por que você consegue fazer uma viagem um pouquinho mais longa para se distanciar da pessoa, né? Faz as coisas com cautela. Tudo bem? Uhum. Tá, eu vou voltar rapidinho aqui, que agora a Maria Fernanda conseguiu, só para você entender como é que é o jogo, tá, Má? Ó, aqui é o mental do seu parceiro, né? Aqui em vermelho está a sua cliente, ou Tá. quem está fazendo a pergunta. E aqui é o parceiro dessa pessoa. Então, aqui é o que ele pensa, o que ele sente e se tem libido. O que ela pensa, o que ela sente, se tem libido e o futuro. Tá bom? Tá bom. Esse PDF eu mando lá no grupo depois para vocês. Você pode até imprimir, deixar do lado da sua mesa de jogo para acompanhar. Tá? Uhum. Ok. Agora, aqui eu coloquei menores junto para dar um saborzinho a mais, tá? Então, aqui eu vou passar bem rapidamente, para a gente
não se ater demais. Como eu havia dito, o camarada, olha, sem menores a gente já tinha matado a charada, né? Ele é aquele que paga tudo, cara. Rei de ouros, podre de rico. Ou, se ele não é rico, milionário, ele dá tudo que ele tem. Sabe aquela coisa de não importa quanto? Mas aqui, imperador com rei de ouros, não tem jeito, né? A mente dele é próspera, é positiva, é determinada. Ele é determinado. O que ele sente? Ó, aqui o Sol e as de copas. Ele gosta dela, apesar dele ser um pouco egocêntrico, às vezes, né, achar que ela tem que servir, até por uma questão de comodidade. A mulher não trabalha, a parte dela na, na parceria, na dupla com o marido, é cuidar da casa. Então, naturalmente, ela que deve preparar o jantar ou cuidar da empregada que prepara o jantar. Então, ele acostumou com isso, não é? E também pode simbolizar que é imaturo, não é? Bastante imaturo no sentimento. Geralmente, o cara que é muito bem resolvido, geralmente, tá, gente? Muito bem resolvido no financeiro, o emocional é meio falidinho mesmo, não sabe lidar, né? Não é à toa que vão para o campo das exatas, tá? Ok? Ixi, ali, olha o sexual, né? Ele é apaixonado pela mulher dele. Acho que meu computador. Apaixonado. E ela está com ele, ela quer mudar, mas está apegada à matéria. Ela não foi ainda porque depende dele financeiramente. Olha esse 4 de ouros ali. Ou depende financeiramente, ou às vezes as condições que ela tem de se manter não é o mesmo status, não é o mesmo patamar que ele proporciona. O que dá na mesma, não é? Ela está bem magoada, bem frustrada e está bem fechada. Excesso de papa, não quer mesmo, né? E as emoções ali bem conturbadas no futuro da relação. Essa mulher vive de passado. Ela também deve ser uma chata de galocha, porque é aquela que fica remoendo, abrindo tumba para falar. Naquele 9 de julho de 1992, às 5 horas da tarde, você pisou no meu dedão, não é? Ok. Ela não deve facilitar a vida do cara, não. E ele, em contrapartida, como não sabe lidar com tudo isso, ele compra. Compra o silêncio, compra a estadia dela em casa, né? Ele compra, tá? Eu tenho um cliente que eu brinco com ele, que eu falo que ele é o velho da lanche, porque ele realmente é milionário e ele só fica com menininha, né? E aí eu pergunto, mas você não se importa? Ele fala, não, é a mesma coisa que passar o cartão no mercado. Você sabe que você tá, é uma mercadoria, entende? O outro está se vendendo, eu estou comprando, está tudo certo, tá? O ganha-ganha. Ela ganha, eu ganho, está tudo certo. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos Viu, para Flávia? Diga. Viu? Então, o ideal é fazer com os arcanos maiores e menores. Fica muito mais completa a resposta, né? Com certeza. Com certeza. Se você consegue jogar com o maior e menor junto, você vê que o menor ele te dá já um direcionamento mais assertivo, né? Porque para a gente não ficar divagando muito. Por exemplo, ela quer cortar ali no mental, ela quer uma mudança. O que impede ela dessa mudança? O 4 de ouros. Ela não consegue se mover, ou por falta de dinheiro, ou por apego ao dinheiro, né? Agora, aqui, o sentimento dela, ela está frustrada, né? E essa frustração pode ser, ela está entediada. Provavelmente os filhos já cresceram e o que a ocupava durante o dia
já não tem mais. Então, tipo, está entediada mesmo. Eu acho que realmente ela precisa de alguma coisa para ocupar o seu dia. E tem gente que pega toda essa frustração e põe na conta do marido. Estou frustrada pelo casamento. Às vezes não é. Às vezes ela está frustrada com a sua própria vida, com a sua inatividade, e coloca a culpa no marido. Porque ele me limita, ele não me deixa sair, e pode ser que não deixe mesmo, porque o imperador põe no cabresto, não é? Mas aí deve valer a pena, né? Porque a bicha quer sair e não sai, é porque deve valer a pena, né? Tudo bem? Cacá? Foi a Cacá que perguntou? Oi, sim, aham, entendi. Tá. Ouvi Agora, tudo. aqui, por exemplo, a gente vê que ela está de pendurado, né? O futuro está de pendurado. E a Rainha de Copas é dramática, é chantagista emocional. Então, é por isso que eu digo que ela é uma chata de galocha. Agora, se fosse um 5 de ouros aqui, por exemplo, ela podia ser doente. Ela não vai porque ela está doente, percebe? Uhum. Ou, de repente, se tivesse um dois de paus, talvez ela estivesse tá pendurado no momento, mas ela já está de olho em alguma oportunidade, numa maneira de se coçar. Aqui, ela não quer se mover. Olha, arcano, não tem nenhum arcano em pé do lado dela. Aqui, tudo bem que está até de cavalo, mas é a morte, né? Então, aqui, ó, também ele tá em pé, mas ele está limitado, porque ele não se move para não perder as moedas. Tudo sentado. Tá? Sim. Ok. Eu vou pular esse aqui. Tá. Aqui é uma leitura de um rapaz que é casado e ele veio para ver sobre um outro rapaz que ele sai de vez em quando. Ou seja, o meu consulente, casado, ele tem um lance com alguém fora do casamento e é essa pessoa que ele quer analisar. A pergunta dele é se tem possibilidade deles voltarem a ficar juntos. O meu consulente está aqui e o camarada, o Marcos, né, que ele sai, está aqui, tá? Então vamos lá. O meu consulente está de lua. Ele até pensa, ele sonha, vislumbra, mas ele não quer a emoção na coisa, não é? E assim, hoje ele quer, amanhã ele pode não querer mais. A lua tem fases, a lua é volúvel, né? Tem época que está ok, tem época que não. E o Marcos, a pessoa com quem ele quer saber se vai ficar junto novamente, está de louco. Realmente é uma pessoa sem compromisso, não tem compromisso com ninguém, meio que topa tudo, né? Ok, se calhar, calhou. Também não está pensando em nada sério, porque isso seria um problema, já que o meu consulente é casado, né? Ele já ia arrumar para a cabeça dele. Então, aqui está ok. Aqui parece que eles combinam nessa ideia de que é uma ficada e um tchau-tchau, né? Ok. O meu consulente está aqui querendo retomar as coisas, né? Jogar um charme, de repente mandar uma mensagem, e aí sumido, né? Entrar em contato de novo. Como que o outro pode receber isso? Com um certo distanciamento. A justiça fala, não tem outra coisa para falar da justiça, é frieza e distanciamento emocional. Só que aqui a justiça ela é justa, não é igual à justiça dos homens. Essa justiça é justa.
e tem o aqui se faz, aqui se paga, né? Então, provavelmente, o sentimento do Marcos está frio porque o meu consulente deve ter aprontado com ele, ou dado um perdido, ou ter marcado e não ter ido, ou de repente, né, sumiu mesmo. Hoje tem aquela coisa que os psicólogos até estão achando um nome para isso, que a pessoa não termina, ela simplesmente some, Desaparece. some. E uma carta para isso é o 8 de copas, tá, gente? Para essa situação, que a pessoa só some. Então, ele está ressentidinho ali, né? Ele tem tesão pelo meu consulente? Tem, bastante. E o meu consulente quer um remember, porque está de julgamento, né? Uma novidade aí. Qual a probabilidade deles ficarem juntos novamente, por mais que eles tenham tesão? Esse aqui está fechado emocionalmente. Agora, eu vou dar o pulo do gato desse jogo para vocês. As cartas mais importantes são a carta 1, a carta 4 e a carta 7. Porque não é nem o aspecto sentimental, nem o aspecto sexual que define jogo, que define relação. É a mente e a tendência. Porque Qual é a senão, carta, que eu desculpe, qual é a carta que tu falaste, que é importante? É um? a 1, a 4 e a 7. Tá. Os mentais, né? É a Tá. mente e a tendência. Por quê? Porque você pode amar uma pessoa e decidir não estar com ela. Quantas pessoas que se amam e não estão juntas? E quantas pessoas que não se amam e estão juntas? Por quê? Tá, a Jaqueline. Por quê? Porque o mental dela decidiu que ela precisa daquilo. Então, ai, isso aqui está apertando o meu brinco. Então, analisar o mental é muito importante, e a tendência. Então, aqui não tem nada que impeça eles, apesar do meu consulente ser casado. Mas eu não vejo nenhum dos dois dando o primeiro passo. Ninguém vai mandar uma mensagem, um WhatsApp. Só se calhar de se encontrar na rua, né? Mas aqui não vejo, né? Ele não está, ele quer, mas quer que o outro por telepatia chame, o outro não vai chamar porque está chateado. E aí caminha a humanidade nesse sentido aí, não caminhando, né, com a papisa, né? Então a papisa fala dele se analisando nesse momento também, né? É um momento de não ação, mas eu estou analisando, eu estou de olho, né? A papisa também é a carta que fala do amor platônico, né? Eu amo e tal, mas eu não faço questão, não vou buscar nem nada. Deixa lá. É um amor para deixar num pote de cristal para eu admirar. Tem gente que prefere assim. Tudo bem? Uhum. Flávia, a justiça ali no sentimento também não pode significar que o outro está analisando ele, observando? Raciocínio, lógico, analisa, pesa. Será que vale a pena eu me envolver com essa pessoa? Porque pode ser que daí volta tudo, a emoção, porque não tem amor. Mas sabe aquela coisa a química é boa. Então, de repente, ele fica esperando um novo convite, né? Ou a quarta e a sexta, e só vem a segunda. Né? Uhum. Então, assim, ele pesa. Será que vale a pena? O sexo pode até ser bom, mas depois pode não valer a pena o pós, que eu vou me sentir sozinho, que ele volta para o marido dele, eu posso me sentir usado. Sabe assim? Uhum. Então, eu vejo mais ele pesando as coisas, porque querer, cara, ele quer na velocidade 5, tá?
tá de diabo, né? E ele é livre. Só que eu vejo ele e pode ter aqui também, até porque terminou com Papisa, né? A Papisa fala de infidelidade também, né? Pode ser que esse não tenha só ele de Namorado. amante. Esse aqui é livre, pode ser que tenha outros crushes, não é? Então, aqui fala de. Ou talvez ele também, mesmo tendo tesão, possa não estar querendo neste momento, porque pode estar de olho em algo mais sério com outra pessoa. Pode ser. Uhum. A gente saberia isso se tivesse os menores, né? É, O que é importante a gente prestar atenção é que você bate o olho na carta, não pensa logo em dar resposta imediatamente, porque o tarô é raciocínio, e você vai analisando e vai conversando com a sua cliente, com o seu cliente, até você chegar num consenso. Às vezes você monta esse esqueleto com os arcanos menores, você tem uma visão de jogo. Quando você começa a colocar os menores, vai mudando tudo. Parece que a coisa vai, sabe, as cores vão se modificando. E aí, até você juntar essas duas informações e contextualizar para o seu cliente, você não precisa fazer isso de imediato. Pode pensar. A princípio, quem está começando ou quem nunca jogou, né, pode pegar encomenda. Você pega, faz a tiragem e analisa. Depois você manda a foto e os áudios para a pessoa. Por quê? Porque você vai ter tempo de dar uma checada no seu material, confirmar no livro, de repente, o significado de um arcano. É um trabalho artesanal mesmo, o início de estudo de tarô. Eu nunca vou me esquecer que a minha primeira mandala astrológica, que hoje eu faço ao vivo, eu levei 8 horas para fazer. Por quê? Eu olhava a casa de jogo, o significado do arcano e ia contextualizando e anotando tudo, né? É um trabalho artesanal. E por que funciona para uns e não funciona para outros? Porque só vai para frente com o tarô quem tem a paixão ou a disciplina. Você pode não ter a disciplina, com a paixão você vai levando do seu jeito, né? Agora, se você tem a disciplina, você também vai, porque tem gente que não gosta de deixar estudos pela metade. Então, termina, mesmo não sendo apaixonado, só porque se propôs a isso. Agora, quando você junta a disciplina de estudo, de exercícios, né, com a paixão, aí a coisa não tem como não funcionar, né? Porque daí são duas qualidades bastante propulsoras para o seu crescimento aí com o tarô, tá? Qual é a maior dificuldade de vocês com o tarô? A constância, a falta de informação, a insegurança? Conta para mim. eu esqueço o significado das cartas. Tudo bem. Eu jogo tarô há 7 anos, eu estudo todo dia e eu também esqueço. Só que aí o que a gente faz? A gente bate o olho na carta e você pega. Eu estou falando o que funciona para mim, você pode descobrir outras fórmulas, né? Eu olho aqui e vou viajando, né? O louco quer liberdade, o louco ele pode ser puro, ele pode ser ingênuo, ele também pode topar tudo, está cansado, está precisando de férias, não se preocupa com o que os outros vão pensar. Tudo isso é o louco, não é? Sim. Só que eu preciso ver o que eu vou usar dessas informações. Aqui ele está perguntando como ele pensa. E como o louco pensa? O louco não pensa, ele age por impulso, né? Então, olha, você vê como a gente tem que raciocinar? Ele age por impulso, vem um e chama, vamos ali? Opa, vamos lá. O louco é aquela pessoa que sai para buscar o alface do almoço e volta com tomate na hora do jantar. Ele se dispersa.
né? E também não é uma pessoa que está obcecada. Se der, deu, se não der, não deu. Não quer compromisso. Então, aí você vai contextualizando. O que a pessoa que paga uma consulta para você, ou o que você gostaria de saber? Se a pessoa está predisposta a uma relação. O louco, ele está predisposto ao momento. Você não vai namorar com. Pode até que no futuro isso se torne um namoro, mas ele não está pensando em firmar relacionamento sério com ninguém, diferente do imperador, diferente do papa, né? Sim. Uhum. Então é nesse sentido. Agora, você esqueceu o significado dos arcanos? Você joga com quantos tarôs? Um só? Só com o Rider-Waite. Mas eu domino mais os maiores. Eu tenho mais dificuldade nos menores. Você tinha. Os menores são muito fáceis. Você bate o olho, por exemplo, eu vou pegar aqui uma cartinha. E você me diga. Vamos complementar esse louco aí, tá? O mental do Marcos, tá bom? Ó, vou tirar aqui ao vivo, tá? Sim. Vamos complementar. Ó. 9 de paus. Paus, ousadia, motivação. Esse 9, né? O camarada está na defensiva, ele está se defendendo dos outros 7. Ele pode estar com mania de perseguição, né? Mas ele quer defender o quê? Olha só, ele está defendendo. Então, o louco com esse aqui, ele quer defender a sua liberdade. Ele não quer relacionamento sério com ninguém. Percebe? Uhum. Então, vamos tirar outro. Tá. Deixa eu ver outro aqui. Se eu for ficar escolhendo, eu não vou escolher. Tem alguém comendo alguma coisa bem gostosa aí, que está me abrindo o apetite. Ó, o 10 de paus. Essa é uma carta que fala do quê? Tá cansado? Sim, Carrega um peso danado. tá pesado, né? E aí, contextualiza ali com o louco. Qual que é o mental? De repente tá cansado de se relacionar dessa forma, assim, de mais desapegada. Ótimo, perfeito. É isso aí. Vamos ver outro. Essa aqui. 6 de copas. É aquela carta das duas crianças, né? No quintal, brincando. Copas, emoções. Não tá nem muito aí, né? Não tá muito preocupado. Isso, o louco por si só não está muito preocupado. A gente precisa definir o que é essa carta aqui. Vocês conseguem ver? Essa é uma carta que pode falar de infância, de velhice, de saudade. É uma carta que pode falar da busca de segurança. Aí você contextualiza com o louco. Tá com uma luz estourada, né? Aqui melhora, né? Pode ir falando sem medo de errar, porque você falando parece que vem vindo. E se não for, você vai arrumando a frase. Pode ir falando. Ó, cansado,
parece que ele está com saudade, mas está desapegado? Não, não ficou bom. O que mais? Ele não quer segurança, ele não quer se sentir seguro emocionalmente, ou ele não tem segurança? Hum? Que ele é bastante infantil, a gente já sabe, né? Essa é uma carta que fala de infância. Bastante imaturo. Ótimo. Ele tem saudade de mim? O louco com 6 de copas. Ele pode até ter, mas de vez em quando. Não é aquela coisa fixa, né? De vez em quando eu lembro de alguém. Em alguns momentos, quando ouve uma música, vê um filme, sente o cheiro de um perfume. Eu acho que ele não quer romance, né? Ótimo, ótimo. Você conseguiu entender como é que você faz com os menores? Sim. Coloca perto, pega o significado, uma palavrinha-chave e tenta contextualizar junto com o arcano. Você vai tentar uma vez, vai tentar duas, vai tentar três. Às vezes, na quarta ou na quinta associação que você faz, que você vai conseguir a resposta correta. Não é de imediato. Claro. Você... E conversando com a pessoa também ajuda a pessoa a ir Sim, ela vai te dando informações, ela vai te dando informações. Então, não acha que você vai chegar num patamar de bater o olho na carta e o significado. Não, quem joga 20, 30 anos, ele precisa olhar e fazer a associação na sua mente. Tem gente que é mais rápida de raciocínio, tem gente que é mais lento. Essa questão, você percebe que você sabe os arcanos, você não sabe tudo que está no livro, mas você sabe. E a própria carta nos dá uma ideia do que está acontecendo, né? Por exemplo, aqui, ó, por isso que é bom Rider-Waite, esse 3 de ouros, é a carta do comércio, o camarada está na feira. Então, esse cara quer relacionamento sério? Não, ele está na pista completamente. Está de louco, está na feira, está vendendo, está comprando, está mostrando seus atributos para a galera. Ele está exposto. Ele sente saudade? Nem lembra de você. Está na feira. Tá bom? Sim. Ótimo. Então, eu vou passar esse PDF aqui para vocês, lá no grupo, e eu quero que vocês tirem para você, ou para o seu próprio relacionamento, ou para o relacionamento de alguém, faça uma tiragem e coloca lá para a gente analisar. Às vezes eu consigo analisar rapidinho, mas assim, coloca o seu parecer, tá? Não fica preocupado em acertar, não fica preocupado em pensar assim, a Flávia vai achar que eu sou bobo, que eu sou boba, que não fica preocupado com isso. Eu preciso entender o que vem à sua mente para te ajudar a formular o seu raciocínio. Tá bem? Sim. Preciso ver como é que você pensa, porque às vezes você tem uma forma de se expressar diferente. Às vezes é só ajustar isso. Às vezes você sabe o arcano e não sabe contextualizar. Às vezes você contextualiza que é uma beleza, mas enche linguiça, não tem a teoria do arcano. Tá? Sim. Então, ok.
Tem mais um aqui. A gente vê. Não tem menor, só esse que tem maior. Então vamos lá. K, olha lá, Cacá. Não é você? Olha lá, ó. K é uma mulher separada e tem um filho. Ela se relaciona com um homem mais velho faz 5 meses e se encontram uma vez por semana. Ele, 22 anos mais velho, influente, bem posicionado e separado, o velho da lanche, e separado também. Ele a ajuda financeiramente. Qual o futuro desta relação? Ela está aqui e ele está aqui. Ela ama. Ó, Não. tô brincando, ó. Vamos ver aqui, ó. O que ela tem em mente? Diabo. Primeira coisa que vem na minha cabeça, diabo. Diabo é ambição, dinheiro, sexo, drogas e rock and roll. Ok? Vamos contextualizar isso. Ela não está com ele por conta dos lindos olhos dele. Hã? Ela está com ele com segundas, quintas intenções. E se fosse que ela acha ele um tesão, esse diabo estava na casa 6, não na 1, na 4. Né? Então, ela... o que encanta... Olha, olha só, a contextualização. O que encanta você, ele, para você, é o poder. Para você não falar que ela é interesseira, né? Você se encanta com o poder da pessoa. A gente tem que estudar eufemismos também, viu, gente? Que às vezes a gente tem que dar uma lapada de uma forma bem polida. Então você se encanta com o poder do camarada, né? E ele sabe muito bem os limites dele. Está de morte, está violento. Ele sabe separar o joio do trigo, separar o que é sexo, separar até onde ele vai. Ou seja, ele está no controle das emoções dele, tá? Não quer se apegar de jeito nenhum. Olha essa lua. Tem medo, né? Receio. Na verdade, ele não quer mexer com sentimento. E o sexo é muito prático. É só para desafogar os ovos mesmo. Olha que expressão mais horrorosa. Mas é só para gozar mesmo. E olha lá, né, gente? Porque o Papa pode falar de que ele tem... É uma relação que, mesmo ele não querendo, se cuidando para não se apaixonar, é uma relação respeitosa que ele tem com a moça. É uma relação respeitosa, né? Agora, ela, o sentimento dela está bem de eremita, né? Cautelosa, às vezes não sabe se portar, fica observando as coisas, às vezes é faísca atrasada em algumas situações, provavelmente ele tem mais cultura do que ela, né? E o sexo, julgamento. Ela gostaria que o sexo fosse de uma forma diferente, que ressignificasse isso, né? Qual a tendência dessa relação? A tendência é que fique como está, não se move, né? Como se ela fosse amante, mesmo ele sendo solteiro. É uma relação que não vai ficar pública, porque a papisa fala de coisa oculta. Você percebe? Porque ela perguntou para mim, a gente vai namorar publicamente? Não. Onde que eu vou achar isso? Não é aqui, não é aqui, não é aqui, é no futuro. Não. Se tivesse o carro, sim. Se tivesse a estrela, sim. Se tivesse o sol, sim. Mas a imperatriz, sim. O mago é um iniciozinho. Mas a papisa, não. Porque além de não se mover, além da discrição dela, fala de coisa oculta. Ele faz questão que seja uma coisa muito discreta. Conseguiram entender o raciocínio? A morte ali no pensamento dele tem a ver com controlar a emoção? A morte é violenta. Ela é agressiva.
Então, e aqui ela fala de transformação, né? Ele não quer. Por que eu digo que ele não quer? Porque está com a lua aqui embaixo, né? Ele não quer mudar isso. Ele evita mudanças. Quem é que está em cima do cavalo? Quem é que controla o cavalo? É a O homem, morte. a morte. É a morte. Então, a mente dele está de morte. Ele está com a foice na mão. Ele rompe a hora que ele quiser. Quando você está apaixonado, mesmo que você queira romper alguma coisa, às vezes você fica lá, né, engolindo um sapo aqui, um lagartinho ali, por conta do seu sentimento. Aqui não. Bobeou, dançou. Ele coloca os limites. Eu vou passar aí na segunda, não no sábado. A morte impõe limites. Ele impõe limites para ela e ele impõe limites pessoais. Para quê? Para não se apaixonar. Percebe? Sim, até pelo papel dele de ser melhor financeiramente, mais velho, ele tem esse poder, né? E assim, a gente vendo, né? Claro que ele não é tonto e já percebe que aqui ela está de olho no conforto que ele pode proporcionar, não é? Então, Sim. hoje em dia, pela legislação brasileira, se o cara namora publicamente um X tempo, que eu não sei se é 6 meses, se é 2 anos, já tem que dar pensão, já tem que dividir tudo que tem. Então, o camarada, né, na posição que ele está, ele tem que se preservar mesmo, não é verdade? Sim. Então, eu vejo ele aqui bem consciente disso, né? E ele tem as suas próprias regras e coloca esses limites para ela. Posso passar aí a segunda, se você quiser. Mas continua discretinho. Não vai colocar em Instagram, não vai colocar em Facebook, não vai postar fotinha, não é? Mas ele não comenta. Ela quer o quê? Ela quer se exibir. Ela quer status, ela quer mostrar que ela está com ele, com esse diabo na mente. Então, se ela acha que ela vai ter a fotinha com o doutor fulano de tal, vou postar a fotinha? Não, não vai. Se você postar, ele bloqueia você, ele manda apagar, ele faz a morte, não brinque em serviço. Faça uma pergunta que você acha que ela poderia fazer para mim, para eu achar a resposta aqui e te mostrar onde está. Eu acho que ela podia perguntar se isso pode mudar, né? Mais para frente, de repente. Olha, nada é impossível, mas bem difícil, tá? Por quê? Por conta dessa morte aqui, né? E do medo dele se apaixonar. Ele já não quer. Quando a pessoa. Porque assim, não adianta você estar disponível para o amor, você precisa estar disposto. Se você não quer amar, a não ser. Bom, tem gente que fala, eu nem estava pensando nisso e me apaixonei. Pá. Às vezes acontece, né? Do cupido vir e pum. Mas ele não tem a mínima pretensão disso acontecer. Isso pode mudar hoje, neste momento, não. Com o mental dele e o futuro da relação. Se tivesse a roda aqui no lugar da papisa, aí eu poderia dizer para ela que sim, pode mudar. E se ela perguntasse o que ela pode fazer para mudar? Se tem alguma coisa que ela possa fazer? Olha, na verdade, fisicamente, concretamente, né? Na verdade, como ela está de diabo aqui na mente, o diabo também fala de feitiço, né? Provavelmente ela já deve ter pensado nisso.
em fazer, de repente, uma amarraçãozinha, né? Em um adoçamento, alguma coisa extra, porque julgamento aqui no sexual. Essa menina, ela poderia ser contratada pelo Circo de Soleil, porque ela dá um show pirotécnico no sexo, o que não atrai muito ele. Sabe, a mesma coisa que eu chegar na sua casa louca para comer um arroz, feijão e ovo, e você fala, olha, hoje nós vamos ter risoto de camarão, que não sei o que. Cara, eu tô afim, um arroz, feijão e ovo para mim tá ótimo, mas se tem um risoto, manda aí. Uhum. Se fosse imperatriz no lado sexual dela, podia pensar que ela pudesse cogitar uma gravidez ou nada a ver? Porque daí o sexual não é da saúde, né? A gente poderia pensar que ela pode querer ficar grávida, né? Mas não da intenção. Mas a gente vê gravidez na saúde da mulher, não no sexo, né? O sexual da imperatriz é dinâmico, é fogosa, ela sabe o que quer, é uma mulher determinada, que ela procura. Não é aquela mulher que, se o homem não procura, ela não procura também. Ela procura sim. E é fértil, né? Pelo menos isso você pode ver na imperatriz. Fértil, a fertilidade. Tá? Você poderia ver, por exemplo, né? Você poderia analisar que talvez ela pudesse ser uma moça de programa mesmo, né? Porque diabo lá em cima. Você poderia cogitar, talvez. Será que porque tanto desse afastamento dele, ela de diabo, né? E de imperatriz no sexual, poderia ser uma garota de programa, não poderia? Uhum. E assim, a imperatriz também só fica se for bom para ela, né? Se estivesse satisfazendo, né? Em qualquer sentido, pode ser mentalmente, sentimentalmente, sexualmente, ela precisa sim de um retorno. A papisa ela fica em qualquer situação, mas a imperatriz não. A imperatriz ela se movimenta. Se não tiver bom, ela chuta o balde. Ou pelo menos reclama, vai falar para o cara, né? É só isso que você tem para oferecer? Vamos fuçar nessa gaveta aí, ver se acha mais coisa. Ela faz piada, ela é comunicativa. A papisa, se o cara brocha, nossa, né? A imperatriz já vai falar, fazer piada. Aí vai falar assim, agora é capaz de você me dizer que isso nunca aconteceu com você antes. E kkkk, né? Percebe? Sim. Então, gente, vocês têm que ter um pouco mais de intimidade com os arcanos. Eles precisam falar com vocês como se você fosse amiga dele. O que esse diabo está querendo dizer aí na mente? É que a menina está querendo exposição, ela está querendo melhora no seu status social, ela está querendo se dar bem, né? Tudo bem? Sim. Então tá. Prometem que essa semana vocês mandam lá? Aí eu vou analisando conforme a disponibilidade. Não tenham medo de errar. Coloca a versão de vocês, a análise de vocês. E não fica com taquicardia, com medo. Eu quero ver como é que está o raciocínio. A gente vai fazendo junto. Tá bem? Beleza. Tá, agora eu vou colocar aqui. Eu vou ajudar, corrigir e analisar as que forem postadas nesta semana. Mais para frente, daí vocês se virem, mas nesta semana, de domingo a domingo, né? Se você postar depois disso, aí os amigos pitacam. Eu me comprometo a corrigir nesta semana, tá bem? Porque senão fica uma coisa eterna lá, né? Tá? Certo. Até para vocês se movimentarem aí também. Tá? Beleza, Flávia.
Então tá, eu vou mandar agora para vocês vou baixar o vídeo, vou pôr no YouTube. Se eu não postar hoje lá no grupo, eu posto amanhã. Mas o PDF eu já mando já, tá? Certinho. Então tá. Ok. Beijo. Beijo. Se a gente não se vê mais, Feliz Natal. Feliz Próspero Ano Natal. Novo, Igualmente, tudo de bom. tá? Beijo. Obrigada, beijo, tchau. Obrigada, tchau.